vai falhar. Se o alicerce não é Cristo e você não está alinhado com Ele, tudo no final vai falhar. E no final, tudo vai passar. De acordo com as Escrituras, a única coisa que vai sobrar é o amor. Mas não esse amor piegas, sentimental. Isso não é amor, na verdade. A única coisa que vai sobrar é o amor ágape, é o amor incondicional. É aquilo que a Bíblia diz que lança fora todo medo. A Bíblia deixa claro que onde há medo, há ausência de amor. Não é ausência de coragem, é ausência de amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E aí você tem que mergulhar a fundo para entender o que isso quer dizer. Quando é o amor o alicerce do amor que guia você, você está liberto de você. Então, agora, você derrama o seu amor sobre alguém e deixa que ela decida o que ela vai fazer com o seu amor. Porque você está tão livre de absolutamente tudo, que nada tem o poder de controlar você, de dirigir você, senão o amor. Amor não é sentimento. Amor é um comportamento. É uma atitude na vida. Amor é o que Cristo é e o que Ele nos conduz a nos tornar. O amor nos liberta de qualquer sentimento egoísta e cobrador. O amor nos liberta dos sentimentos que nos colocam no centro, onde o que eu quero importa. Por que nós temos que ficar atentos ao que Jesus falou? Aqui em Mateus 12, também lá em Lucas, acho que 11. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Isso aqui, você vê que o Senhor responde como quem está dando uma resposta num tom já de bronca, né? Rapaz, o que não falta na vida de vocês são sinais, são milagres. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Uma geração perversa, alguém que é um povo que já se corrompeu. E esse povo adúltero é um povo que se dizia casado com Deus, uma nação que se via como a esposa de Deus, mas que era infiel, era adúltera. E muitos, não é porque eles estavam adorando algum Deus, um nome. Não, os deuses eram os que eles mesmos criaram, com base nos seus sentimentos, inclusive eles eram os seus próprios deuses. Porque eles faziam com que tudo, até a religião,
acontecesse de acordo com o que eles queriam e achavam. Sabe quando você trabalha para que tudo se adeque a você, faça sentido para você? Bom, então por que a gente tem que ler bastante o livro de Jonas? Porque Jesus falou, não é só o livro de Jonas não, né? A gente tem que ler sobre os dias de Noé e os dias de Ló também, porque a Bíblia diz que o único sinal que o Senhor daria seria o sinal de Jonas. E que os últimos dias seriam como os dias de Noé e de Ló. Então a gente já sabe bem como o final dos tempos, o que vai acontecer no final dos tempos. E não é o que a gente está vendo? Então, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Esse é o sinal que vocês vão ter. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E Jonas não quis ir para o seu propósito, que, na verdade, Deus não precisava de Jonas para fazer aquilo lá. Como para muita coisa, não é que Ele está precisando da gente, é que Ele nos quer participando do processo. E o Jonas, ele se colocou no lugar do seu direito, né? Eu tenho direito de não querer fazer isso aqui, de não pregar para esse povo. Eu tenho o direito de não gostar desse povo. Se você... Certamente você estudou história e deve ter estudado sobre os assírios, que eles se especializaram na ciência da tortura. Então, algumas das piores torturas foram criadas ou inventadas, testadas pelos assírios. Coisas horríveis eles faziam. E o Jonas estava tomado de sentimentos. Você vê que ele está com ódio mesmo, que ele, dentro dele é assim, eu quero esse povo destruído mesmo, eu quero esse povo no inferno. E ele paga uma passagem para ir literalmente, se olhar no mapa, literalmente para a direção oposta a que o Senhor tinha mandado ele ir. E aí você vai ver muita coisa acontecer. Outro dia o Senhor trouxe essa palavra e quando Ele começa a enviar repetidas vezes uma mesma mensagem, você tem que parar desesperadamente, eu aconselho, sentar, para de correr para lá e para cá e presta atenção no que Deus está falando. Porque essa história de que não é para mim, não é para você, é para mim, é para todos nós. Qual é o espírito do momento? Lembra dos filhos de Issacar, discernir o espírito do tempo. Qual é a mensagem para aquele momento? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é não fazer o que Jonas fez. Porque nós encontramos muitas pessoas pagando para tomar uma direção oposta, porque elas não querem ir ao encontro
daquela que é a direção da vontade de Deus, porque ali elas vão ter que se encontrar com pessoas que elas não gostam. E algumas estão preferindo o sacrifício do que o confronto. Elas preferem sofrer do que tomar a direção que Deus está determinando e enfrentar e ter os confrontos que são necessários. Mas elas não querem. E aí o que você vai ver? Às vezes o mundo está caindo e a pessoa está tão anestesiada que ela está dormindo no porão da vida, enquanto o mundo lá fora está desabando, que foi o que aconteceu com Jonas. E nós vamos ver um homem que, quando é perguntado, ele é sabatinado, ele responde de forma totalmente incoerente às suas ações. Eu sou hebreu, eu sou adorador do Deus vivo, eu sou um profeta, eu sou isso. Tudo contrário do que ele estava fazendo. Sabe quando o seu discurso é incoerente com as suas ações? Jonas. E aí você vai ver aquele povo clamar aos seus deuses. Mas nenhuma reza, nenhuma oração, nenhuma campanha, nenhum jejum ia resolver aquela questão. Porque aquela tempestade não era natural. Era o brado de Deus para uma decisão de alguém que acreditou, sinceramente, numa mentira. Por isso tem vindo a pergunta, você tem que buscar descobrir quais são as suas mentiras, quais são suas mentiras mais sinceras. Que sinceramente você acredita, mas acredita numa mentira. Pois ele acreditou numa mentira. O homem que servia um Deus que não podia ser segurado num lugar, numa geografia. O Deus onipotente, onipresente, onisciente, onipresente, está em todo lugar. Não era igual os deuses dos que estavam ali, que estavam restritos a uma geografia, a um lugar. O Deus de Jonas, o único que servia, vamos usar servia, né? O único que conhecia, vamos então melhorar isso. O Deus verdadeiro era Jonas. E era exatamente o Jonas que estava bagunçando com a vida de todo mundo. Já te ocorreu que às vezes tem crente que está fazendo uma bagunça maior do que muito ímpio? Pois leia o texto e você vai ver que o próprio Jonas disse, não tem jeito. Porque até os ímpios estavam tentando ajudar o Jonas. E quando até ímpio está tentando te ajudar o profeta, você sabe que você está numa situação grave. Até os ímpios estavam remando, dando tudo que eles tinham para salvar o Jonas. E quanto mais eles tentavam salvar o Jonas, mais a tempestade piorava, mais assustadora ela ficava. Porque a solução para aquele problema era o profeta, era aquele homem, era Jonas se reencontrar com seu propósito. Só tinha um jeito.
ele não tentar mais fazer do jeito dele. E não é o que muita gente tenta fazer, está tentando fazer? Ele paga para fazer do jeito dele. Ele está pagando para realizar os seus projetos, a sua vontade, para tomar a direção que ele acha que é melhor para ele, para fazer aquilo que ele quer e não o que Deus determinou. E aí não tinha jeito. Enquanto eles não jogaram, o próprio Jonas disse, ó, me joguem no mar e a tempestade vai cessar. Foi como tirar com a mão. Aquilo que parecia não ter saída, não ter jeito. E vou te dizer mais, se eles não tivessem jogado Jonas no mar, ia morrer todo mundo. Porque prejuízo já estavam tendo. Ia morrer todo mundo. Porque quando você toma uma decisão com base na sua vontade, no seu olhar, na sua visão pessoal, naquilo que você quer. Por quê? Porque ele estava borbulhando de sentimentos contra os ninivitas. E algumas pessoas, elas estão tomando decisões, todas elas com base nos seus sentimentos, na sua vontade, no que ele acha, no que ele pensa, no que ele discorda. Ele está discordando de Deus e ele não quer saber. Ele prefere arriscar ter um problema com Deus e ainda está pagando para isso, do que se submeter como um bom servo ao Senhor. Bom, não teve jeito. Como o próprio Jonas disse, não tem jeito. Gente, não tem jeito. Tem tempestade que ela só tem um jeito de encerrar com ela. Você se reposicionando no seu propósito. Você indo fazer exatamente aquilo que você não quer, que você discorda, que os seus sentimentos estão quase que te enlouquecendo e conduzindo você para uma direção oposta àquela que é a vontade de Deus, a vontade do Pai. E aí você vai ver esse Jonas sendo engolido pelo grande peixe, depois vomitado, porque imagina um cara cheio de sentimentos miseráveis, a indigestão que ele não deu naquele peixe. É o que Jesus falou. Uma pessoa ali, ó, desalinhada, ela dá indigestão. E aí, olha que coisa interessante. O Jonas fez o pior culto, que talvez você nunca assistiu, nunca participou de um culto tão ruim assim. Pregou mal, fez de qualquer jeito, doido para aquele culto acabar. Ele fez aquele culto assim que era para não converter ninguém mesmo, para o cara dizer, não volto mais nesse lugar. E fica evidente que não era Jonas, era Deus deixando claro, eu quero que você seja participando do processo. Porque Deus abençoou tanto aquele culto ruim, para mostrar para você que não é a nossa performance, que aquele povo perverso se converteu tudo. O rei
saiu do trono, vestiu pano de saco, proclamou um jejum, botou até os coitados dos animais de jejum e mandou botar pano de saco até nos bichos. Você vê que ele falou, olha, pelo sim, pelo não, nós vamos andar todas as milhas aqui, bota pano de saco até nos bichos. Eu quero todo mundo de jejum nesse lugar. E aquilo mexeu com Deus. E mexeu com Jonas também. Porque Jonas carregava essa mentalidade de quem tem direito e de quem não tem direito. E você vai ver que o Jonas, ele fica revoltado quando ele mesmo fala, eu sabia, foi por isso que eu fui para Tarsis. Que esse povo podia sim, olha só, o homem mais de fé, não tem ninguém com mais fé do que Jonas na Bíblia. Pois ele acreditou mesmo que aquele povo mau podia se converter e Deus ainda ia perdoar. E não é o que aconteceu? E agora ele ficou mal. Imagina o sujeito que está vivendo no auge do seu ministério, tudo está dando certo ministerialmente, apesar de todas as loucuras dele, para mostrar para ele a importância que Deus dá para a gente. E aí, para piorar, o Senhor quer mostrar para ele o quanto ele dá mais importância para a camiseta de grife dele, que a traça roeu, para o carro dele, que alguém riscou, do que para pessoas. O quanto ele dá mais importância para o negócio dele do que para a família dele. O Senhor fez nascer uma árvore da noite para o dia, para fazer uma sombrinha ali para o Jonas, mas também mandou um bicho, tudo a mão de Deus. Deus estava em tudo para matar aquela árvore. Aí agora que ele ficou doido mesmo. E aí o Senhor vem e fala assim, rapaz, o risco do teu carro, rapaz, tem mais importância do que pessoas. O teu vídeo lá, o Instagram, tem mais importância do que você sentar e comer com a sua família, rapaz. Tuas misérias, teus sentimentos pesam mais para você, de maneira que você valoriza mais uma árvore que nasceu num dia, morreu no outro, você não plantou, você não podou, você não regou, você não teve nenhuma participação nela. E você está revoltado, porque eu estou... Você não está aceitando, você tem pena de algo que você não teve participação nenhuma, que apareceu num dia na sua vida e desapareceu no outro. Que você conheceu em 24 horas e já desapareceu da sua vida. E você se incomoda e não aceita que eu tenha misericórdia e perdoe 120 mil almas que não sabem discernir a mão direita da esquerda? Está vendo como coisas tão pequenas, insignificantes, têm mais peso na sua vida do que o propósito, do que pessoas? Pesa mais para você o que você está sentindo.
Você se apegou tão rapidamente a algo que apareceu e desapareceu em 24 horas. E eu não deveria ter misericórdia dessas almas que não sabem discernir a mão direita da esquerda? Então o Senhor veio e disse assim, ó, o único sinal que vai ter é o sinal de Jonas. Porque essa geração está cheia de milagres. O que não faltam são sinais. Mas enquanto esse povo não morrer, é o processo da morte do velho homem. E você nascer para como uma nova criatura, para se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E aí ele continua e diz, olha, que é o Filho do Homem. O que aconteceu? Jesus foi crucificado, morreu, esteve nas regiões mais profundas da terra e ressuscitou. E ele vem e fala assim, ó, os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração. Olha o que ele está falando, ó, no juízo, no final de tudo, os homens de Nínive, esse povo aqui, ó, o povo lá dos dias de Jonas, desculpe, se levantarão no juízo com esta geração, agora com aquela geração que estava ali diante dele, e a condenarão. Por quê? Porque a pregação revoltada e ruim de Jonas fez aquele povo se arrepender. E eu aqui esse tempo todo com vocês, ó, vocês estão vendo milagres. Culto e mais cultos e cultos, e mais cultos, e mais mensagens, e mais, e tem tanto mais que vocês estão desprezando. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. E vocês estão rejeitando. Quem está diante de vocês é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A mulher viajou. Ela fez um caminho longo. Olha o que o Senhor fala, ela saiu dos confins da terra. Para quê? Para ir ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Aí ele fala, ó, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não o encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Olha o que ele está dizendo, ó. Assim acontecerá a esta geração perversa. E não é o que a gente está vendo acontecer com muita gente? Porque não basta eu criei em Jesus e estou me esvaziando, você tem que se encher dele. E quando você não se enche dele, essa casa fica vazia. E um lugar vazio é um lugar. Se você não se enche de Deus, você não se enche de Cristo, pode ter certeza que você vai se encher de outra coisa. Você vai mesmo. As distrações virão, muita coisa
vai roubar a sua atenção. Quando você não se enche da verdade, você vai acabar se enchendo de mentiras. Você vai se encher de sentimentos egoístas, nocivos. Você vai se encher de enganos. Você vai se encher de tudo que vai destruir com você. Queridos, em toda parte, quando uma pessoa diz assim, eu não tenho, eu não vou conseguir, não é em cima da sua capacidade, mas da fé numa graça. O Senhor pega Abraão com Sara, um velho com a mulher estéril, e levanta o que? Uma nação. E ele não prometeu nada para Abraão, senão uma família. Ele disse, eu vou te abençoar, de tal maneira, tanto que ele diz assim, Abraão vai ser um pai. Ele escolheu Abraão para ser o pai de um povo que ele queria reproduzir. Então ele aperfeiçoou Abraão para levantar um povo que ia ser um exemplo. Quando nós vemos aquela situação lá do barco em que Jesus vai andando sobre as águas, aquilo é impressionante. Às vezes a gente vê gente tentando salvar o barco, mas ali não tinha nada a ver. Ninguém precisava ter medo de nada, porque o Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, sobre aquilo que estava afligindo. Gente, isso é forte demais. Ele só perdeu o processo quando ele se distraiu. E ali ficou evidente que ninguém precisava preocupar com tempestade. Tempestade não ia destruir. O barco, ninguém precisava preocupar com o barco. Ninguém precisava preocupar com nada. Só precisava fazer uma coisa, seguir uma direção, uma palavra, e não tirar os olhos do Senhor. Porque enquanto ele estava seguindo uma palavra, a palavra do Senhor, e olhando para ele continuou vivendo o sobrenatural. E a tempestade que parecia que ia destruir com tudo, não destruiu com nada. E ele só afundou porque ele tirou o olhar do Senhor e se distraiu. A tempestade aqui era uma tempestade que nada, não tem oração, não tinha nada que podia resolver. Tem problemas, tem situações que não adianta você pedir oração. Você precisa ouvir qual é a palavra do Senhor para o seu coração. Para quem você tem que olhar? Para Cristo. Qual é a palavra que você recebeu? É você se colocar no caminho do seu destino. É ter um encontro com o seu propósito, reencontrar o seu propósito. É o que vai resolver. E vou te dizer uma coisa. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é se colocar entre Deus e o Jonas. A pior coisa é você continuar aí, remando e tentando salvar o Jonas que está no seu barco. A pior coisa para você, a pior coisa para ele. A melhor coisa é jogar ele logo no mar da vida
e deixar ele enfrentar os desafios dele, para que ele tenha um encontro com Deus e se reposicione. Do contrário, a tempestade não vai cessar, os ventos fortes não vão cessar, nada disso vai cessar. E às vezes a pessoa está tentando desesperadamente fazer algo cessar na vida dela, porque ela quer ser melhor do que Deus. O Jonas vai ter que ficar sós com Deus. E você vai ver a calmaria. Os marinheiros viram a calmaria. E olha que coisa maravilhosa. Todo mundo se converteu. O povo se converteu no barco, o povo se converteu em Nínive. Só o profeta que precisava se converter ao chamado de Deus. O povo estava clamando aos seus deuses, aí passaram a clamar ao Deus de Jonas. E a resposta para aquele problema cessar era parar de tentar salvar o Jonas. Porque o Jonas não precisava de um salvador. O Jonas precisava ouvir a voz de Deus. Então vamos crescer e entender muito bem essa parte. E a segunda, o Jonas, ele tinha que chegar num ponto de ser liberto daquele sentimento. O que termina o livro de Jonas são a resposta. Termina com Jonas apegado, chateado com uma árvore que ele não plantou, não regou, apegado a coisas que ele não teve participação nenhuma, que apareceram na vida dele, né? Aquilo que apareceu na vida dele sumiu também, mas por conta dos seus sentimentos. Ele chegou a pedir a morte, porque ele estava tão envolvido com ele, com os sentimentos dele, que ele olhava para os ninivitas com ódio, com revolta. E nós vamos aprender com o Senhor sobre maturidade, que nós vamos falar mais daqui a pouco. Mas o Senhor, o trabalho dele é nos transformar, é que a palavra dele tome a nossa vida de tal maneira que nós nos tornemos, que é para esse lugar que nós temos que ir, cada vez mais parecidos com ele. É você se tornar o tipo de gente que ele quer reproduzir. E você sabe que você encontrou o lugar da maturidade quando você se liberta de você. A libertação de si mesmo é a prova da maturidade. Até então, você é só um menino, que fala como menino, raciocina como menino, porque você está no centro. Você é um menino. O adulto, ele não depende de mais nada. O adulto, ele vive aquela palavra que Paulo, pelo Espírito Santo, liberou. Ele não deve mais nada no seu amor, porque tudo nessa vida vai falhar. Só o amor que não falha.
E nós somos levados. Ele fala, ó, a fé passa, você pode ser queimado vivo, você pode dar tudo para os pobres. Então, ele vai falando, ó, o amor é superior a tudo. Mas não esse amor, porque a gente tem que sofrer uma renovação mental, né? Essa coisa do amor tá piegas. Nós vamos mergulhar no contexto bíblico, no espírito da palavra. Que é o que ele falou, o sinal de Jonas, o filho do homem, ó, morre por gente que não merece. O que Jonas não queria, ele não queria pregar para a gente que ele achava que não merecia. E o filho do homem, Jesus estava falando, eu estou aqui, eu abri mão, eu me esvaziei. Eu abri mão da minha glória para resgatar quem me rejeita. E ele nos leva para esse lugar. Esse é um lugar que todo mundo vai ter que chegar. O livro de Jonas termina sem revelar para nós se o Jonas conseguiu romper essa barreira. Ele estava apegado a algo passageiro, a algo que apareceu da noite para o dia na vida dele. Ele estava apegado a coisas que o Senhor tratou como, ó, um verme pode consumir com isso aí. E outro dia, eu ainda trouxe essa palavra e disse para você, aliás, para todos nós, né? Começa comigo. Para nós tomarmos cuidado, para os vermes não terem mais de nós. Porque algumas pessoas têm trabalhado para os vermes terem mais delas no final do que as pessoas, do que as pessoas que ela deveria estar cuidando. Mas nós ainda estamos muito cheios de nós. E o Senhor está nos chamando a uma libertação de nós mesmos. Porque se nós não formos libertos de nós mesmos, nós vamos continuar crianças, imaturos, incomodadinhos, no lugar do direito, da conveniência, perseguindo nossas necessidades. Você vê em Jonas uma carência emocional profunda. Você vê um sujeito que está arriscando tudo por conta de sentimentos, que está passando por situações terríveis por conta de sentimentos, que está arriscando tudo, até a vida, por conta de sentimentos. E o Senhor falou, confrontou aquela geração que estava pedindo um sinal. E será que Ele não está fazendo o mesmo aqui hoje? Tem gente ainda pedindo mais um sinal, e já teve um... O que não faltam são sinais, pregações, reuniões poderosas. Ou seja, o que está faltando é o que faltou no Jonas. Ter o Espírito de Cristo. E dar valor ao que Deus dá valor. E amar o que Deus ama. E sair do seu lugar de direito, de conveniência. E enfrentar os confrontos mais difíceis.
para estar no centro da vontade de Deus. É amar tão profundamente quem é odiável, terrível, a pior pessoa. E não se preocupar com o que ela vai fazer com seu amor. Porque você está liberto de você. E quando você se liberta de você, aí você é livre. Ninguém será livre até que se liberte de si mesmo. Ninguém será livre até que se liberte de si mesmo. É quando nada mais aqui importa, senão você ser um representante real, não de boca, de Cristo. Não alguém que canta bonito, que salta e faz grandes movimentos, mas alguém que no seu dia a dia vive a dor de Cristo e que diz com honra: eu trago em mim as marcas de Cristo. A marca da traição, da rejeição, do abandono, do desprezo. Eu trago em mim as marcas de Cristo. Eu tenho a alegria de trazer em mim as marcas de Cristo. Porque eu apanhei, eu fui preso, eu fui apedrejado, eu fui rejeitado, eu fui humilhado. E eu me alegro nessas marcas. Porque quando eu estava sendo apedrejado, era um Cristo sendo apedrejado por não abrir mão da única coisa que o Senhor disse para não abrir: o amor. Que não tem nada, mas nada a ver com sentimento. Mas é um espírito, é um caráter, é uma natureza que te move e que você não pode negar. O sinal, no final, é o sinal de Jonas. Onde uma geração perversa e imoral, adúltera, continua pedindo um sinal milagroso. E o Senhor está dizendo: o sinal que vocês vão ter é do Cristo que morre por vocês e ressuscita para que vocês tenham vida nele. E é com base nesse testemunho que você tem que viver. Então, com a mão no coração, e com uma rendição, porque o que Jonas precisava era de rendição. O que algumas pessoas precisam é só de uma coisa: de rendição. Ele precisava se render. Aquilo que é inevitável. Eu vou repetir, com os olhos fechados. Renda-se ao que é
inevitável. Você não pode evitar. Jonas tentou evitar, ele não pôde evitar. Ei, você não pode evitar. Cedo ou tarde, você vai ter que se colocar lá. Na Nínive da sua vida, que é o lugar onde Deus quer que você esteja e vai usá-lo profundamente. Não é onde você quer e é gostoso. Ele muitas vezes vai nos colocar exatamente naquilo que para nós é o pior lugar do mundo, as piores pessoas do mundo, a pior coisa do mundo. É onde ele vai lá e nos planta e diz: é aqui. Aqui está a vida, aqui está o crescimento, aqui está a sua prosperidade. Em tudo, de paz, vida, que ele encontrou vida, paz, resultado. Não foi indo para Tarsis, foi indo para Nínive, apesar de contrariado. Foi no meio de pessoas que ele odiava, que ele arriscou a vida para não estar com elas. Talvez você venha arriscando e correndo perigo para não estar onde Deus já tem deixado claro que é onde você deve estar. Senhor, nesta manhã, vejo mais uma vez o Senhor insistir numa mensagem e que ela não pode ser ignorada, não podemos recebê-la de forma emocional, sentimental, mas nós precisamos receber com nosso espírito, com a fé, porque a fé vem do ouvir e ouvir a tua palavra, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. O Senhor está dizendo para algumas pessoas, Senhor, que estão insistindo em tomar um rumo diferente e até estão pagando caro por isso. Que isso não vai prosperar. Que a única maneira de aquietar algumas tempestades é um reencontro com o propósito. O Senhor vem e diz: não, você não precisa de mais um sinal. Talvez nem de mais uma mensagem. Você precisa se colocar no centro da minha vontade e aceitar aquilo que é o meu chamado para você, que é a minha vontade para você, que é o propósito para a sua vida. E dar importância e amar o que eu amo. Ainda que você não goste dos ninivitas. Você está sendo chamado a amá-los. A se alegrar com o arrependimento deles. A não se prender a coisas vazias, a não dar valor a algo, e muitas vezes se entristecer com a árvore que o verme comeu.
com coisas passageiras da vida. E está deixando o que é precioso, o que tem valor. Eu oro, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude e nos guarde de vivermos nos nossos costumes. Estamos nos nossos ritos como os pais do Senhor. Está lá escrito. Eles fizeram tudo como era de costume, mas esqueceram o Senhor no templo. Nós podemos nos envolver tanto com as nossas liturgias e esquecer aquilo que é mais precioso. A mulher samaritana era a pessoa uma das mais bagunçadas da Bíblia. Tudo bagunçado na vida dela, não tinha uma área arrumada. Mas porque ela vivia com aquele cântaro tentando resolver as suas necessidades. Tudo na vida dela gerava em torno dela, dos sentimentos dela. Das vontades dela, das carências doentes dela. Mas quando ela teve um encontro com o Senhor falou: se você beber dessa água que eu tenho para dar para você, você nunca mais vai ter sede. Você não vai mais viver essa vida correndo atrás de um monte de coisas, minha filha. Você vai abandonar esse teu cântaro. E essa mulher, ela reconheceu o Senhor como Messias. Ela teve um encontro com o Senhor de tal maneira que a tua palavra diz que ela deixou o cântaro, que simbolizava uma vida centrada nela, nas necessidades dela, nos sentimentos dela, nas carências dela. E os discípulos, enquanto o Senhor estava ali mudando a rota para salvar aquela mulher que ninguém dava valor, que vivia se escondendo, o Senhor enfrenta o calor, a sede, o cansaço, para o encontro dela. Os discípulos estavam à procura de comida, de necessidades. E quando eles voltam, encontram o Senhor falando com ela. Acharam aquilo estranho, mas tentam fazer o Senhor comer e o Senhor fala: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Uma comida que vocês não conhecem. E eles estão alienados por conta das suas necessidades, enquanto aquela mulher foi liberta delas. Tudo girava em torno das necessidades deles. E eles continuavam pensando em comida, na carne. Será que alguém deu algo para ele comer? E o Senhor responde: não. A comida que vocês não conhecem, que é a minha comida,
é fazer a obra do meu Pai, terminar a obra que Ele me deu, é fazer a vontade dEle, terminar a obra que Ele me incumbiu. É algo que vocês não conhecem. O que alimenta vocês é só o que alimenta a carne. Mas o que me alimenta vai além da carne. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai e terminar a obra, completar a obra. Essa é a comida que vocês não conhecem. Vocês ainda não entenderam isso aqui. Qual é o motivo de estarem aqui? Não é para suprir as carências de vocês e necessidades, mas para cumprir com algo que resolve todas as carências, encerra com as necessidades. Eu oro para que isso fique vivo, claro, que seja discernido, que tome os corações profundamente e que nenhuma pessoa consiga sair daqui no mesmo lugar, da mesma forma. Que a mensagem tenha tomado os corações, porque todo o processo é uma mudança mental. O Senhor o tempo todo, desde o início, desde a primeira mensagem, foi uma mudança de mente. É isso que muita gente não entende, Senhor. Mas eu oro para que hoje o entendimento revelado possua os corações e que fique claro, claríssimo, que o ponto é sacrificar uma maneira de pensar e abraçar a sua mentalidade. Não é se apegar a ritos e esquecer o que é precioso, mas é se tornar a pessoa que fomos criados para ser. Eu abençoo a tua igreja. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos, para que saia daqui um povo maduro, crescido. Que a tua palavra tome os corações profundamente. E que nenhuma pessoa consiga viver da mesma maneira, ficar no mesmo lugar. Não. A tua palavra é como uma espada que penetra profundamente. Que discerne pensamentos e intenções, que chega nas camadas mais profundas da nossa vida. E eu oro para que isso esteja acontecendo agora. E que mudanças estejam acontecendo não por uma emoção, por um impacto emocional momentâneo, mas por um conhecer, um revelar do teu Espírito. Porque quando a palavra nos é revelada, nós somos transformados para sempre. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos, continue falando, tocando os corações e guia-nos poderosamente em tudo que fizermos, para a glória do teu nome. Obrigada, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia.
Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.